Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos, queremos saudar a todos e queremos agradecer a você que tem nos acompanhado em nossos vídeos, em nossas exposições, em nosso canal no YouTube. Estivemos algum tempo sem postar algumas exposições, mas estamos retornando e agradecemos nesse período todos aqueles que nos incentivaram. Agradecemos aqui também o irmão Everton, que está nos auxiliando na parte técnica. Nós somos gratos a todos vocês que têm colaborado para este momento. Queremos pedir que você, se não é inscrito, se inscreva em nosso canal e deixe também aqui o seu like. Obviamente, se você gostar da exposição, deixe aqui o seu like, que é a forma que você tem de nos ajudar, de nos incentivar a continuar fazendo essas exposições bíblicas. Nós vamos começar hoje a estudar a nossa lição bíblica desse trimestre de 2025 e vamos estudar sobre a igreja em Jerusalém. Esse é o tema do trimestre. A igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A revista é comentada pelo pastor José Gonçalves. Nesse trimestre, nós vamos então ter uma visão geral sobre a igreja primitiva. Nós vamos ver vários aspectos, a natureza da igreja primitiva. Como era a igreja primitiva? Como viviam os primeiros cristãos? Como eles enfrentavam os desafios, as dificuldades? Como era a evangelização da igreja primitiva? Como é que eles realizavam a obra missionária? É o que nós vamos ver então ao longo desse trimestre. Você pode ver, através dos títulos das lições desse trimestre, que nós vamos então ter uma visão geral acerca então da igreja primitiva. Portanto, é um trimestre abençoador e eu creio que vai contribuir muito para a nossa edificação espiritual. Na lição de número 1, nós vamos estudar sobre a igreja que nasceu no Pentecostes. O texto está em Atos capítulo 2 e o versículo 1 a 14, que é um texto que você deve ler. Nós vamos, nessa lição, ao longo desta exposição bíblica, nós vamos apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico, vamos enfatizar os propósitos do pentecostalismo bíblico e vamos também elencar as características, então, do Pentecoste bíblico. O evento do Pentecostes, ele foi um evento importantíssimo para a igreja do Senhor na terra e também dentro da história da redenção. Nós sabemos que existe um fio condutor que perpassa toda a história bíblica, que nós chamamos de história da redenção. O Pentecostes é um evento importantíssimo dentro da história da redenção, porque ele marca, então, a inauguração da igreja. A igreja, então, é inaugurada no Pentecostes. Esse evento, então, marca o início de uma nova era, a era da igreja. Inclusive, nós observamos aqui nesse acontecimento, nós observamos aqui como que o Espírito Santo inaugura essa era vindoura. Nós temos textos no Antigo Testamento que mostram o Espírito Santo, ele inaugurando essa nova era. Nós temos textos no Antigo Testamento que mostram o Espírito Santo produzindo mudança interior no coração das pessoas e da nação de Israel. Mas nós temos textos também no Antigo Testamento relacionados ao Espírito Santo que mostram o Espírito Santo se revelando de forma sobrenatural, como, por exemplo, no texto de Joel. Então, o Pentecostes é um destes textos que está relacionado aos textos do Antigo Testamento que mostra as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Inicialmente, nós vamos verificar a natureza do Pentecoste bíblico. Como foi o Pentecoste bíblico? De que natureza? Primeiramente, de natureza divina. O Pentecoste bíblico ele não é uma invenção humana. Ele tem a característica de um evento, de um acontecimento produzido pelo próprio Deus. Portanto, é divino. É o que nós podemos observar. Aconteceu manifestações ali sobrenaturais no Pentecostes. Essas manifestações sobrenaturais que aconteceram no Pentecostes, elas estão relacionadas, e nós podemos relacionar
com as manifestações da presença de Deus nos tempos do Antigo Testamento. Essas manifestações da presença de Deus no período do Antigo Testamento, nós chamamos de teofania. Teofanias eram manifestações sobrenaturais de Deus no Antigo Testamento. Nós tivemos algumas manifestações sobrenaturais de Deus no Antigo Testamento, ou seja, algumas teofanias. Mas a mais famosa foi a do Sinai. Ali no Sinai nós tivemos uma manifestação sobrenatural de Deus nesse período aí do Antigo Testamento. E nessas ocasiões em que Deus se manifestava de forma sobrenatural, especialmente no contexto, do Antigo Testamento, nós observamos que havia elementos ali que aconteciam por ocasião destas manifestações, como relâmpagos, vozes, trovões, eram formas de Deus estabelecer, gerar um certo temor nas pessoas e também estabelecer uma distinção. Quando Deus se revelava de forma com essas vozes, relâmpagos, trovões, era uma forma de marcar o limite e dizer, vocês são humanos e eu sou um ser divino. E era uma forma também de Deus gerar temor nas pessoas com esta revelação. Então, no Antigo Testamento, por ocasião da entrega da lei, houve manifestações sobrenaturais. Também isso aconteceu no derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, manifestações sobrenaturais. Então, as manifestações sobrenaturais do Pentecoste, nós relacionamos então com as manifestações sobrenaturais de Deus no Antigo Testamento. Em segundo lugar, foi um evento paralelo ao Sinai. Lá no Monte Sinai, Deus entregou a lei. Aqui no Pentecostes, a palavra foi escrita nos corações das pessoas, conforme está em 2 Coríntios 3, e o versículo 3. A terceiro elemento que nos mostra a natureza do Pentecoste bíblico foi que ele é centrado em Cristo e nos tempos finais. Você observe que o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes estava relacionado à morte, à ressurreição e à ascensão de Cristo. Isso fica claro na exposição do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Ele relacionou o derramamento do Espírito Santo com a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Ou seja, ele estava mostrando que este evento era cristocêntrico, estava centrado em Cristo. E, além de estar centrado em Cristo, ele também estava relacionado aos tempos finais. Pois Pedro, também durante a sua exposição no Pentecostes, ele faz uma citação do livro de Joel, e ele diz que isto iria, segundo o profeta Joel, acontecer nos últimos dias. A expressão os últimos dias é um termo da Bíblia para se referir aos últimos acontecimentos nessa terra, que antecede a inauguração de uma era vindoura. Ou seja, essa terra, esse mundo que nós vivemos e conforme nós conhecemos hoje, ele vai passar por uma mudança, por uma transformação. E vai vir então, vai ser inaugurada uma nova era. Os dias que antecedem este acontecimento, ou seja, a inauguração de uma nova etapa, uma nova era, podemos dizer assim, ela é apresentada na Bíblia através da expressão últimos dias. E Pedro faz referência a esses últimos dias no texto do Pentecostes, citando o texto de Joel. Portanto, ele está relacionando com os tempos finais. Então, o Pentecostes está centrado em Cristo e também nos tempos finais. Bem, vamos observar agora sobre a questão do Pentecostes, a festa do Pentecostes em si. A festa do Pentecostes em si, ela era uma festa importante no contexto da nação, da nação de Israel. Vamos relembrar aqui sobre esse evento chamado Pentecostes. A palavra Pentecoste, ao pé da letra, significa quinquagésima, ou quinquagésimo dia. Era o termo equivalente da língua grega para a festa das semanas do Antigo Testamento.
A festa do Pentecostes, ela era uma das grandes festas da nação de Israel e era realizada 50 dias após a Páscoa. Por isso o nome Pentecostes, né? Ou quinquagésima ou quinquagésimo dia. Essa festa era conhecida nos tempos bíblicos por vários nomes, como festa da colheita, festa da ceifa ou da colheita, Pentecostes, enfim. Essa festa, ela tinha um ritual, né, que caracterizava essa festa. O ritual, ele consistia de um molho trazido como oferta movida, era armazenado quando a foice era colocado sobre o primeiro grão. Isso está em Deuteronômio 16:9. Era apresentado por toda a nação. Antes do molho ser oferecido, a lei proibia a colheita e o uso da mesma para propósitos pessoais. Está em Levítico 23:14. Uma porção do molho era colocado sobre o altar e o sacerdote comia o restante. Um cordeiro macho era sacrificado como oferta queimada. O ritual da oferta do molho era parte da festa dos pães asmos. Era um momento, portanto, de muita alegria e também de muita gratidão. Se nós observarmos as festas, então, do Antigo Testamento, nós vamos observar que a nação de Israel, ela tinha um calendário litúrgico, ela tinha um calendário de festas. Quais eram os objetivos de Deus ao estabelecer festas na nação de Israel? Um dos motivos era o elemento espiritual, religioso, era marcar determinados momentos na história e na memória da nação, determinados acontecimentos na história da nação de Israel, eram momentos significativos, importantes de intervenções de Deus, que mostravam o relacionamento que Deus tinha com a nação de Israel, e isso deveria se perpetuar para a nação. Por isso, Deus então estabeleceu as festas. As festas eram uma forma do povo relembrar e perpetuar os grandes feitos de Deus na história da nação de Israel. Mas um outro elemento também era o elemento de pertencimento, ou seja, um judeu, quando ele participava de uma festa, ele se juntava a outros judeus para aquela comemoração. Isso dava um senso, então, de comunidade e de pertencimento. Todos sabem que uma das formas de fixar a tradição no lugar é exatamente o aspecto coletivo. Quando uma pessoa se junta a outra e dá um aspecto coletivo, os rituais vão enraizando mais na comunidade e tem mais possibilidade de se perpetuar. Esse era o objetivo de Deus ao estabelecer as festas. Deus estabeleceu, então, basicamente 7 festas sagradas em Israel. Isso está em Levítico 23. Dentre essas festas, então, realizadas em Israel, a festa do Pentecostes ela ocupava uma posição central. Nós tínhamos 3 festas que precediam o Pentecostes, que era a Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa das primícias. E nós tínhamos 3 festas que sucediam o Pentecostes, que era a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Então, você observe que nós tínhamos 3 festas que antecediam o Pentecostes e 3 festas que sucediam o Pentecostes. Portanto, a festa do Pentecoste, ela ficava no meio, ela ocupava uma posição, portanto, central. Ela era, então, uma festa central das 7 festas que o Senhor determinou em Levítico, no capítulo de número 23. A festa, então, do Pentecostes era uma festa que marcava a colheita da nação de Israel. Era uma festa, então, que enchia muito a cidade. Algumas pessoas já iam para o Pentecoste e às vezes já ficavam ali já iam para a Páscoa e ficavam para a festa então do Pentecostes. Né? A cidade então ficava cheia nesses períodos festivos, né? E esses períodos festivos eram períodos então em que a cidade ficava cheia, né? De pessoas. E eram ocasiões então bem oportunas, por exemplo, para as pessoas fazerem, por exemplo, apresentações, as pessoas fazerem competições, né? Inclusive muitas apresentações culturais, enfim, elas aconteciam durante essa ocasião
festiva. Então, no comentário da nossa lição, nós temos aí o propósito, então, do Pentecoste bíblico. O propósito do Pentecoste bíblico era promover a verdadeira adoração, poder para testemunhar. Esses eram os dois objetivos. Nós vamos comentar aqui alguns pontos, alguns elementos textuais no texto de Atos, no capítulo de número 2. Primeiro, o texto diz que cumprindo-se o dia de Pentecoste. Então, nós já falamos sobre o que era o Pentecoste, tivemos uma visão geral acerca do Pentecostes do bíblico, a festa do Pentecostes. Foi exatamente no dia de Pentecostes que Deus resolveu, então, inaugurar a igreja cristã. Como eu disse, fazia parte, então, do elemento cultural, então, da época, as pessoas, então, fazerem manifestações, fazerem exposições. A festa atraía pessoas de vários locais. Então, era uma ocasião propícia para você apresentar algo à comunidade. Foi isso que Deus fez. Deus, então, escolheu a festa do Pentecostes para inaugurar a igreja cristã na terra. O texto diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? O texto usa a expressão todos, ou seja, no Pentecoste, então, eles estavam unidos. O todos aqui deve incluir os 12, as mulheres, os irmãos de Jesus e provavelmente outros também, né? Que estavam ali juntos, conforme o texto diz. Todos juntos. Veja o elemento comum, então, aqui no texto. Quanto ao local de reunião, o texto diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Provavelmente, esse local onde eles estavam reunidos era uma casa em particular, mas também as regiões do templo, embora o Dr. Lucas não especifique isso, né? Lucas parece que ele omitiu uma passagem que haveria uma mudança de local. Eles estavam inicialmente numa casa, mas parece que depois eles foram para a região do templo, porque você vê que quase 3.000 pessoas se converteram. Certamente, numa casa, não teriam condições de ter esse número de pessoas ali. Então, nós observamos que provavelmente eles começaram então numa casa e depois eles estão na região do templo. Você observe que as igrejas cristãs inicialmente se reuniam nas casas. Inicialmente, as primeiras comunidades cristãs se reuniam numa casa. E aqui, então, Pentecostes, inicialmente, o núcleo é uma casa. No templo, por exemplo, as pessoas ficavam de pé, elas não se sentavam enquanto adoravam no templo. Mas aqui em Atos diz que eles estavam assentados. Então, esse foi o momento inicial. Provavelmente, em um determinado momento, que Lucas não dá detalhes, eles saem daquela sala, que é o cenáculo, e vão cheios do Espírito Santo para a região, então, do templo, onde cabiam muitas pessoas, né? Milhares de pessoas cabiam ali. Alguns chegam a dizer que a região do monte do templo poderia comportar cerca de 75.000 pessoas. Portanto, era uma área muito ampla, né? Caberia, então, um número suficiente de pessoas, conforme relatada, então, pelo Dr. Lucas. Quanto a questão da festa, conforme eu comentei, era uma oportunidade, então, que as atenções das pessoas se voltavam muito para a cidade de Jerusalém por essas ocasiões festivas. Alguns estudiosos chegam a dizer que os moradores da cidade de Jerusalém se multiplicavam nesse período, né? Muitas pessoas afluíam do interior para a capital. E esse era um momento, então, conforme eu disse, de muitas pessoas, então, fazerem as suas exposições, né? Havia pessoas, então, que vinham do interior para participar desta festa, dessa tradição judaica. O texto diz que, depois que o Dr. Lucas relata o local, o momento, ele diz o que foi que aconteceu. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Você observe, então, a relação que o Dr. Lucas estabelece com o espírito e o vento.
né? E também o fogo, vento, fogo e o Espírito Santo. Veja esta relação. Esta relação ela já aparece desde o contexto, então, do Antigo Testamento. Nós lembramos aqui as manifestações teofânicas de Deus no Antigo Testamento, elas estavam muitas vezes relacionadas a vento e fogo, né? Vento e fogo, em algumas ocasiões no Antigo Testamento. E isso pode ser, então, o pano de fundo, então, para essa relação aqui no período, então, relatado pelo doutor Lucas, né? Vento e espírito, vento e fogo. Há uma conexão, então, com o Antigo Testamento. Bem, o texto diz que veio do céu um som como de um vento, encheu toda a casa em que estavam assentados, e naquele momento foram vistos entre eles línguas repartidas como que de fogo. O texto diz então que houve o enchimento do Espírito Santo. O versículo 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Veja bem essa expressão, cheios então do Espírito Santo. Um som ou um barulho encheu toda a casa, mas agora são os discípulos que são cheios do Espírito. Então houve um enchimento da casa pelo som, pelo barulho, e houve um enchimento dos discípulos do Espírito Santo. Eles foram cheios, então, do Espírito Santo, né? Essa expressão aparece pelo doutor Lucas aqui no texto de Atos, no capítulo de número 2. Você vê em alguns momentos do Antigo Testamento esse enchimento também do Espírito Santo, né? Nós observamos em Números, nós observamos em Joel ele falando isso em forma de profecia. Nós temos algumas ocasiões no Antigo Testamento em que pessoas também foram cheias, então, do Espírito Santo. Estamos falando do enchimento no sentido de enchimento profético. Bem, o texto diz que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Começaram a falar em outras línguas. Então, a manifestação sobrenatural do Espírito Santo, e esse é o segundo tópico do nosso comentário, mostra que o propósito do Pentecoste bíblico foi promover a verdadeira adoração a Deus. Eles falavam das grandezas de Deus, é o que o texto diz em Atos, no capítulo de número 2, o versículo 11. Ou seja, falar das grandezas de Deus, isso está incluído então, lá em Atos 10, 46, usa a expressão magnificavam a Deus, né? Então, isso mostra que tem um aspecto, então, de adoração. Adoração. Ou seja, o propósito, então, do Pentecoste bíblico é promover a verdadeira adoração a Deus. O Pentecoste bíblico, portanto, ele não é antropocêntrico, mas ele é teocêntrico. Em segundo lugar, ele também proporciona poder para testemunhar. Esse foi um elemento fundamental. Além de promover a adoração a Deus, promoveu também poder para testemunhar. Ou seja, o elemento capacitador. Esse é um propósito chave do Dr. Lucas ao relatar os derramamentos e enchimentos do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos, mostrar o elemento capacitador. O texto diz então que eles começaram a falar em outras línguas, começaram a falar em outras línguas. Quando eles começaram a falar em outras línguas, né, conforme nós observamos aqui, se nós observarmos historicamente, esse ato de falar em línguas era um fenômeno que não era comum, mas acontecia, né? No século I, em algumas manifestações religiosas. Se nós observarmos, por exemplo, no contexto judaico, né, a questão das línguas, havia tradições entre o povo judeu de que as línguas tinham acontecido em determinados momentos, né, da história da nação de Israel. Por exemplo, nós temos a comunidade de Qumran. A comunidade de Qumran, né, os essênios que viviam naquela região do Mar Morto, segundo
os seus escritos, e isso foi compartilhado como um ideal, então, judaico, né? Eles participavam, né? Os judeus participavam na adoração ou na liturgia celestial, né? Os anjos, num dos escritos do Corão, Greg Kinnear, ele diz na sua pesquisa, né, que aparece lá que diferentes anjos lideravam a adoração celestial em sábados sucessivos em diferentes línguas. Como os anjos são chamados lá de príncipes, e a expressão príncipe aparece em Daniel, né, relacionado às nações, ou supervisão de nações, né, dá a entender isso lá no livro de Daniel, então eles acreditavam que os anjos, então, eles adoravam uma liturgia, então, celestial, em diferentes línguas, né? Também em outros escritos judaicos aparece essa questão das línguas. Parece que essa visão judaica de que os anjos adoravam em um idioma específico, parece que ela transparece, né, em alguns momentos no Novo Testamento. Lá em Colossenses 2,18 fala de culto dos anjos, né? Em Apocalipse também no capítulo de número 4. Nós temos também, dentro ainda do contexto judaico, né, nós temos em alguns momentos as profecias do Antigo Testamento relacionados ao fato das pessoas serem cheias do Espírito. Quando as pessoas estavam em adoração e eram cheias do Espírito no contexto do Antigo Testamento, como por exemplo em 1 Crônicas no capítulo 25, em alguns momentos, então, isso era relacionado também com a profecia, conforme acontece em 1 Samuel 10, em 2 Samuel 23, enfim. Eles acreditavam, então, que havia o louvor inspirado e a fala inspirada, que era movida, então, pelo Espírito Santo. Além disso, nós temos no texto de Salmos também, alguns textos como Salmo 18, 49, eu gostaria que depois você conferisse, Salmo 18, 49, 96, 3, Salmo 108, verso 3, em que fala da nação de Israel e do povo louvando a Deus entre as nações. Esses textos que falam da nação de Israel e do povo louvando a Deus entre outras nações, fez com que surgisse a ideia com que eles, os judeus, se imaginassem, né, louvando a Deus entre outras nações, e isso incluindo o elemento, então, das línguas. Ou seja, como é que eles iriam louvar a Deus entre as nações? Eles entendiam, então, que nessa ocasião haveria, então, uma inspiração, né? E haveria então um discurso, uma fala corporativa dos judeus entre outras nações para adorar a Deus, cumprindo-se assim estes salmos que nós acabamos de citar. Além do contexto judaico, nós temos também o paganismo grego, né? Algumas religiões antigas, elas relacionavam também com o ato de falas inspiradas. Se nós considerarmos, por exemplo, a tradição religiosa egípcia, os egípcios eles tinham uma língua sagrada, eles tinham os hieróglifos, né? Era a escrita egípcia, eles acreditavam então que esses escritos eram considerados então como sagrados, especialmente no contexto do período romano. Uma pessoa então que conhecia esses textos ou esta escrita hieróglifa, eles então tinham a capacidade, então, de lê-los e também de reproduzi-los. Eles viam, então, isto como elemento sagrado. Ou seja, a pessoa, então, capaz de ler estes hieróglifos egípcios e também transmiti-los, isso era visto como um elemento sagrado. Também, em outros contextos religiosos, havia nas crenças, né, do paganismo grego falas também inspiradas pelos deuses, vamos dizer assim. Nós temos contexto, por exemplo, do oráculo de Delfos, né? A experiência délfica. Inclusive, nós temos a pitonisa lá em Atos 16
e o versículo 16. Né? Temos também os chamados cultos de mistérios. Os cultos de mistérios também no contexto do mundo greco-romano, eles também incluíam estas falas. Ou seja, dentro do contexto, então, judaico e do contexto, vamos dizer, do paganismo grego, havia, então, estas falas sobrenaturais. Quando nós vamos para o cristianismo primitivo, nós observamos que também havia as línguas no cristianismo primitivo. Os dois maiores escritores bíblicos que falaram acerca dessa questão foi Paulo e Lucas, né? Lucas e Paulo, seguindo aqui a ordem. Eles falaram então sobre as línguas. E aí muitas pessoas às vezes questionam por que somente Lucas e Paulo falou sobre a questão das línguas. Qual era o papel que as línguas exerciam no cristianismo primitivo? Será que João, será que Pedro, será que Judas? Por que eles não falaram sobre as línguas? Né? Muitas pessoas então às vezes questionam isso. Mas nós devemos observar, né? O apóstolo Paulo disse que ele falava língua mais do que todos. Grande parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Nós vemos as viagens missionárias de Paulo no livro de Atos dos Apóstolos. Se o apóstolo Paulo fez várias viagens missionárias, e o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que falava línguas mais do que todos, certamente as comunidades que foram influenciadas por ele ou por ele fundadas, elas conheciam esse aspecto, este elemento da vida cristã e da vida espiritual do apóstolo Paulo, que era o falar em outras línguas. Nós temos também os testemunhos dos pais apostólicos, como Irineu, Tertuliano, enfim, João Crisóstomo, Ambrósio, que fazem referências, então, ao falar em línguas nesse momento inicial do cristianismo ou do período pós-apostólico, confirmando assim o texto de Marcos 16 e o versículo 17. Outra coisa que nós devemos atentar, e se nós fizermos um paralelo entre Lucas e o Paulo acerca das línguas, nós vamos observar que existem elementos comuns e existem elementos que diferentes, né? Elementos comuns, por exemplo, citando apenas a título de exemplo, as línguas no Dr. Lucas, elas tinham sentido de linguagem. As línguas também apresentadas por Paulo lá na carta aos Coríntios, elas também tinham sentido de linguagem. As apresentadas por Lucas eram inspiradas pelo Espírito Santo. As apresentadas por Paulo na exposição de Coríntios também era pelo Espírito Santo, é chamado de um dom do Espírito Santo. Aqueles que falavam língua não conheciam as línguas. Também os que falavam não conheciam, lá em 1 Coríntios 14, a ponto de Paulo falar que era necessário um intérprete. As línguas faladas, apresentadas pelos relatos de Lucas, não são inteligíveis para aqueles que não reconhecem as línguas. As línguas também não são normalmente inteligíveis, as que o apóstolo Paulo apresenta, a não ser que houvesse, então, interpretação. Enfim, se você fizer, então, uma comparação, você vai observar o elemento também emotivo. Se você pegar, por exemplo, os relatos do Dr. Lucas sobre o falar em línguas, como em Atos 12, 13, as pessoas presumiram que as pessoas estavam embriagadas. Com isso, mostra um elemento, então, de emoção no falar. Mas se você pegar o texto também de 1 Coríntios 14, 23, você vai observar também um elemento de emoção. Porque lá em 1 Coríntios 14, 23, o apóstolo Paulo diz que as pessoas, ao entrar e ver alguém falando em língua sem intérprete, poderiam dizer, estão fora de si. Com isto, presume-se que o elemento emocional também está presente. Ou seja, fazendo uma comparação entre os relatos do Dr. Lucas e de Paulo, Dr. Lucas no livro de Atos e de Paulo na carta aos Coríntios, você observa que há pontos semelhantes. Mas você observa também que há pontos diferentes. Por exemplo, no dia de Pentecostes, algumas pessoas, nós observamos lá no livro de Atos, no capítulo 2, né? Vários falantes aparentemente falam em línguas simultaneamente na adoração, em grupo. Lá na carta aos Coríntios você vê que Paulo diz que deveria falar um de cada vez. Enquanto em Atos falavam todos ao mesmo tempo, na carta de Coríntios você vê que é um de cada vez. Lá em Atos Apóstolos, as línguas são para testemunhar. Esse é o objetivo. As línguas lá em Coríntios, elas são para adoração privada. Lá em Lucas, ou digo em Atos dos Apóstolos, as línguas inaugura a
inauguração, elas acompanham a inauguração da atividade do Espírito. As línguas lá retratadas por Paulo são uma entre muitos dons relacionados ao aspecto privado. Eu estou apenas mostrando alguns elementos que são distintos aqui. Bem, a questão é, por que em alguns momentos nós temos elementos comuns dos relatos de Lucas e de Paulo, relacionados às línguas, e em alguns momentos nós temos elementos diferentes? Por que esses elementos diferentes, por exemplo? Essa questão sobre a diferença, ela está relacionada basicamente a duas coisas, né? Basicamente a questão do ambiente. O ambiente lá do Dr. Lucas, especialmente de Atos 2, era o ambiente do Pentecostes e era um ambiente onde tinha pessoas de diferentes nações, né? O ambiente lá do Dr. Paulo era um ambiente de uma assembleia litúrgica, onde nós tínhamos um número menor de pessoas. E também a questão dos propósitos, ênfase teológica. A razão das diferenças do Dr. Lucas relatar as línguas de uma forma e o Paulo apresentar de um outro formato, vamos dizer assim, são por questões também ênfase teológica. O primeiro contexto, que é o contexto do Dr. Lucas, ele queria enfatizar as línguas como um elemento para universalizar a mensagem do Evangelho. O derramamento do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos é um elemento capacitador. E eles são capacitados para levar o Evangelho para outras nações. E qual a maior prova de que uma pessoa está capacitada para levar o Evangelho para outra nação? Falar em línguas. Falar em línguas era a forma que o Espírito Santo utilizou para demonstrar de forma visível que eles estavam capacitados para ir levar a mensagem do Evangelho para todas as nações, ou seja, universalizar a mensagem do Evangelho. Então, a ênfase teológica de universalização da mensagem do Evangelho. Já em 1 Coríntios 14, nós temos o elemento de Paulo aí, é o elemento de adoração pessoal, né, e corporativo. Enquanto lá em Atos dos Apóstolos, especialmente no capítulo 2, tinha um elemento de capacitação, propósito de demonstrar capacitação vinda do Espírito, o propósito de Paulo é demonstrar, dar ênfase na adoração pessoal e na adoração corporativa. Então, basicamente, as diferenças das línguas relatadas por Lucas em Atos 2 e por Paulo em Coríntios são quanto à questão ambiental e quanto à questão de ênfase teológica. Bem, então, o fenômeno das línguas estranhas. Aqui você observou que eu falei em um determinado momento que as línguas elas tinham um elemento capacitador. Esse é um ponto fundamental nos escritos do Dr. Lucas. O Dr. Lucas, sempre que ele apresenta o enchimento do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos, ele apresenta o enchimento do Espírito Santo como elemento capacitador. Se vocês pegar os textos de Atos dos Apóstolos, em que falam dos apóstolos fazendo, realizando feitos fora do comum ou sobrenaturais, você vai observar que sempre o elemento que antecede ao relato é a expressão cheio do Espírito Santo. Foi cheio do Espírito Santo, por exemplo, que o apóstolo Paulo ele falou para uma determinada pessoa, né? Ó filho do diabo. Então, esse é um elemento fundamental do doutor, relatado pelo doutor Lucas, né? O elemento, então, de capacitação. Bem, em terceiro lugar, nós vamos destacar aqui na lição as características do Pentecoste bíblico. Primeiro, é uma experiência específica, o comentário diz, né? Foi o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, eles foram batizados com o Espírito Santo e naquele momento as línguas então se manifestaram. Por que no Pentecoste foi línguas, idiomas? Porque ali tinha o propósito de manifestar, né, a universalização do Evangelho. Ali foi uma experiência, então, específica. Né? Foi uma experiência também definida e contínua. Os crentes começaram a falar em outras línguas, essa era a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Nós temos isso em todo o livro de Atos dos Apóstolos. A evidência de que eles eram batizados com o Espírito Santo, explícita ou implicitamente no livro de Atos dos Apóstolos, são as línguas. E ele comenta também as línguas e o amor. Ele diz aqui que a evidência física inicial, o sinal do batismo com o Espírito Santo, foi falar em línguas.
não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso, ainda que o Espírito Santo possa proporcionar isto, né? Mas a evidência sempre foi as línguas estranhas. Portanto, a igreja, então, em Jerusalém, ela foi uma igreja, então, que nasceu no Pentecostes, né? Hoje nós vemos aí vários estudos relacionados à glossolalia, né? Vários estudos têm sido feitos por antropólogos, por estudiosos, sobre o fenômeno da glossolalia moderna dentro do contexto cristão, do contexto pentecostal, carismático, enfim. Mas nós observamos que estes elementos, né, relacionados à glossolalia são fundamentados, então, na Escritura, são fundamentados, então, na Bíblia, né? As outras línguas que eles falavam que eram línguas, então, que eles não conheciam. Nós vemos isso no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, né? E nós observamos também, conforme eu já falei para vocês, que o objetivo, então, das línguas era demonstrar o batismo, então, com o Espírito Santo, e o elemento, então, capacitador. Então, nós verificamos aqui o quê? Nós verificamos, então, concluindo, que a igreja primitiva, ela nasceu, então, no Pentecostes. O elemento que marcou o início da igreja foi exatamente o Pentecostes. Jesus, então, já ressuscitado, Jesus, então, batizou os crentes com o Espírito Santo, eles foram inseridos, então, no corpo de Cristo, né? E a partir de então, o Espírito Santo ele tem vindo sobre a igreja como elemento capacitador. Portanto, que Deus o abençoe. Nós esperamos que essa lição tenha abençoado a sua vida, nós esperamos que esta lição venha contribuir para nós fortalecermos a nossa fé e as nossas convicções, então, pentecostais, né? A igreja, ela nasceu no Pentecostes. A igreja primitiva, ela era pentecostal. A igreja primitiva, ela nasceu no Pentecostes. O derramamento do Espírito Santo era um elemento fundamental e capacitador para a igreja iniciante, a igreja que estava começando. Se a igreja que estava começando precisava da capacitação do Espírito Santo, o elemento que evidenciou foram as línguas, a igreja de hoje que somos nós, a igreja que estamos encerrando, vamos dizer assim, essa pregação do Evangelho, nós precisamos também deste revestimento pentecostal e deste poder do Espírito Santo. Que Deus, portanto, o abençoe. Nós vamos ficar por aqui e esperamos que essa lição de número 1, ela tenha abençoado e edificado a sua vida. Que Deus o abençoe e nós esperamos você na próxima lição. Até lá, na paz do Senhor.